Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar com estatística básica com foco na leitura e interpretação de gráficos e tabelas e também, é óbvio, intensificando os conceitos que fundamentam a estatística básica. Esses conceitos vão auxiliar vocês não só para resolver questões de concursos públicos, do Enem, mas também para fazer análise crítica de informações que nós recebemos o tempo todo na nossa vida através das mídias, através dos jornais, revistas, rádio e principalmente das redes sociais que circulam informações, um número muito grande de informações durante o tempo todo e que a gente às vezes compartilha ou faz uso desses dados sem fazer a análise realmente da confiabilidade da fonte, se esses dados que nós estamos usando no nosso dia a dia eles são confiáveis, e é para isso que eu espero auxiliar vocês nessa aula. Bom, um dos conceitos fundamentais que a gente precisa analisar, que precisa realmente visualizar, que precisa identificar nas questões é se você está trabalhando com a população ou com a amostra. Não só na análise, mas quando você precisa também coletar, levantar informações e organizá-las depois em gráficos e tabelas. Para isso você decide se você trabalha com a população ou se você trabalha com a amostra. Quando se trata da população é quando você leva em consideração o conjunto universo, todos os elementos daquela análise. Se você está trabalhando, por exemplo, em uma sala de aula com 10 alunos, desses 10 alunos você quer coletar qual é a faixa etária deles, diante desses 10 alunos dá para se trabalhar com o conjunto universo, com todos os elementos, com todos os alunos, porque você está falando de um grupo muito pequeno. Um grupo de 10 pessoas, você consegue fazer o levantamento de dados de todos os elementos, mas na maioria das vezes não é essa a realidade. Quando se o conjunto universo é a população, por exemplo, do Brasil, aí você já fica impraticável fazer o levantamento de todos esses dados. É por isso que quando se vê o censo, ele só a cada 10 anos para fazer esse levantamento de uma extensão como o nosso país. Mas no nosso dia a dia a gente usa sempre o que? Amostra, que a amostra é uma parte do conjunto universo, ou seja, uma parte da sua população. E aí a gente vê o tempo todo informações que são levantadas, mas usando a técnica da amostra e fazendo uma proporção para saber qual seria realmente a realidade do todo. A gente vê isso sempre em eleições, que se pesquisa em determinados bairros, qual é a preferência dos eleitores em relação a determinados candidatos e se dá aquelas porcentagens em relação com a preferência dos eleitores. Com aquela proporção, com aquela dimensão, com os resultados encontrados, eles fazem o quê? Usam de técnicas matemáticas, uma delas é a proporção, para se chegar, mesmo com as margens de erro já previstas e calculadas também pela estatística, ele faz uma noção de qual seria a realidade com a população, com o todo. E o tempo todo a gente usa desse artifício da estratégia de se calcular, de se levantar dados amostrais de uma parte da população e depois fazer um estudo de qual seria o comportamento para o todo. E a gente vai verificar isso durante a análise de algumas informações que a gente vai estar identificando se foi feita com a população ou se foi feita apenas com uma amostra. Bom, além desses dois conceitos fundamentais, também nós temos que identificar as variáveis, tanto quando vai fazer a coleta de informações como quando vai fazer a análise. Existem alguns tipos de variáveis muito conhecidas, como a qualitativa, que é quando você, na sua pesquisa, seja sobre objetos ou indivíduos, você dá ênfase à qualidade ou um atributo daquele objeto ou daquele indivíduo, então você está trabalhando com uma variável qualitativa. Quando se trata de algo que você pode mensurar, fazer uma contagem em relação ao que você está levantando os dados, você está trabalhando com uma variável quantitativa. Um exemplo, se eu tenho uma empresa onde eu tenho 5 funcionários e quero saber qual é a quantidade de filhos que cada um desses funcionários tem. Quando eu posso mensurar sobre algo que eu estou pesquisando, eu posso fazer uma contagem, eu tenho como contabilizar essa quantidade de filhos de cada funcionário, então essa minha pesquisa ela é caracterizada, ela tem aí o perfil quantitativa. Se eu quisesse saber um atributo desses funcionários, alguma qualidade em relação a eles, aí agora o caráter dessa pesquisa já seria qualitativa. Além das variáveis que a gente está citando aqui, nós também temos na estatística a distribuição de frequência. Quando se levanta informação, que coleta esses dados, que se faz a pesquisa, você precisa organizá-las em gráficos ou tabelas. E essa organização, essa catalogação dessas informações e que a gente já recebe elas com todas organizadas e arrumadas em uma tabela, que a gente chama isso aí de distribuição de frequência. É a organização dos dados em forma de frequência relativa ou frequência absoluta. Mas o que é a frequência absoluta?
Frequência absoluta é o número de vezes que a sua variável que foi pesquisada aparece. Vamos ver aqui um exemplo. No nosso dia a dia a gente está recebendo sempre o quê? O boletim do coronavírus. Esse boletim aqui da cidade de Itabaianinha, ele foi do dia 8/6/2020 e diante dos dados que foram apresentados, às 17 horas foi apresentado esse boletim e aí consta que 92 pessoas estão em casos de observação, 158 pessoas já foram confirmadas com o vírus, 116 pessoas já foram curadas, 92 pessoas tiveram os casos descartados, 26 pessoas suspeitas e 4 óbitos. Observe que para cada uma das variáveis que são apresentadas aí, ele diz o número de pessoas. Esse número de pessoas é justamente a frequência absoluta. A frequência absoluta é o número de vezes que apareceram pessoas como suspeitas, apareceram pessoas como curadas e assim por diante. Então, todas as vezes que a gente vai estar analisando um dado, organizando essa coleta de informações ou analisando sobre gráficos já que foram catalogados, que já foram organizadas as informações, a gente consegue identificar a frequência com facilidade, que nada mais é do que o número de vezes que a variável pesquisada aparece. Bom, além disso, a frequência absoluta, temos também a frequência relativa, que é o quociente entre a frequência absoluta e o número de elementos que foram pesquisados. É quando você trabalha com forma de porcentagem, fração, números decimais. Vamos ver um exemplo prático. Se eu tenho 10 alunos, mais uma vez, e quero saber quantos desses alunos têm 17 anos. Se na minha pesquisa tiveram 3 pessoas com 17 anos, 3 é a frequência absoluta. Nós temos 3 pessoas, que é o número de vezes que apareceu alunos com 17 anos. Se eu quero transformar em frequência relativa, eu pego o quê? Não é o quociente entre a frequência absoluta e o número de variáveis pesquisadas? Então, 3 é o número de pessoas com 17 anos. Eu divido esse 3 pelos 10, que é o que representa a quantidade de pessoas na minha análise. 3/10 nada mais é do que a frequência relativa. Que 3/10, se você representar em forma de porcentagem, dá 0,3, que é 30%. Ou seja, 30% dos alunos pesquisados, entre os 10 que eu pesquisei, 30% deles tinham 17 anos. Então, nós recebemos, como eu disse a vocês, informações muitas das vezes pela mídia na forma de frequência relativa. Levanta-se os dados para saber a preferência dos candidatos, como eu falei, dos eleitores em relação a determinados candidatos, e aí o jornal já apresenta 30% das pessoas preferem o candidato A, 50% preferem o candidato B, 10% não souberam opinar, e assim por diante. A forma da frequência relativa, ela chega à maioria das pessoas, por quê? Porque mesmo que eu não tenha um conhecimento matemático, que eu não consiga fazer análise de que significa aqueles 30% em relação à quantidade de pessoas pesquisadas, eu consigo fazer o quê? Eu sei quem está na frente. Eu sei qual é o candidato que está tendo a maior preferência pelo dado que é apresentado. Mesmo aquela pessoa, como eu disse, que tenha dificuldade em matemática, mas a mensagem ela é recebida por qualquer pessoa leiga em matemática ou com um aprofundamento, mas essas pessoas conseguem receber a informação dessas mídias de forma que ela compreenda qual é o candidato que está tendo maior preferência entre os analisados. E que isso acaba influenciando muito alguns eleitores. Bom, mas independente disso, quando se trata de estatística, a gente tem essas duas formas de organizar os dados. Temos outras, é óbvio, mas as duas principais que a gente trabalha é a frequência absoluta e a frequência relativa. Bom, outro conceito importantíssimo na estatística que a gente precisa estar atento é a fonte. Ela que vai trazer para a gente se eu estou trabalhando com fatos ou com fakes. Quando você receber qualquer informação nas suas redes sociais, faça análise dessas informações, vá até a fonte, pesquise para constatar se você está trabalhando realmente com algo seguro. E aí para isso eu vou trazer algumas dicas para que vocês possam também visualizar, acender aquela lanterninha, será que eu estou realmente trabalhando? Será que essa informação aqui ela não é uma fake news? Então aqui a gente vê aqui alguns casos que ocorrem frequentemente na internet. Há páginas que são especializadas em só elaborar boatos. E aí a gente precisa estar atento a alguns temas, como notícias bizarras e absurdas que a gente recebe no nosso dia a dia. A gente recebe muitas informações do tipo, se você usar meia furada durante a noite, você vai realmente se proteger do coronavírus. São mensagens muito bizarras e tem pessoas que aceitam aquela mensagem como uma verdade e começam a cortar suas meias
meias e dormir realmente de meia furada. Isso aqui é só uma brincadeira com vocês, mas é óbvio que existem muitas situações absurdas durante o período não só de pandemia, mas no nosso dia a dia, de mensagens que circulam nas redes sociais, disseminando realmente, às vezes, o mal e tentando distorcer realmente fatos, as informações reais, porque por trás de tudo isso existem muitos interesses e a gente precisa realmente saber fazer essa análise de forma criteriosa. Outras coisas que também acontecem é quando a gente vê um título, uma maravilha de título, se interessa por ele, até se identifica e já compartilha. Mas quando você vai ler a matéria por completo, você vê que não tem nada a ver com o que estava lá no título da matéria. Então, antes de compartilhar, leia realmente a matéria, verifique se condiz com o que está no título, para não sair compartilhando algo que não tem nada a ver com o que você queria realmente passar para as pessoas das quais você conhece e você tem um afeto, um carinho, e a gente não quer disseminar realmente mentiras que podem prejudicar tanto a nós quanto ao próximo. Sem contar que existem muitas mensagens e informações difamatórias que prejudicam não só as pessoas, mas também que são crimes e que a gente tem que estar atento, combatendo essas fake news. Outra coisa é quando você vê aquelas informações que traz logo no título: bomba, fulano se separou de cicrano. Informações que tratam principalmente dessas pessoas, celebridades, e que aguçam um pouco da curiosidade das pessoas, e aí você vai compartilhando essas informações mesmo sendo fake news. Alguns nem sabem que são fake news porque realmente não têm o hábito de analisar, de checar as fontes. Então tenham cuidado, prestem atenção nessas informações que trazem esses títulos de muito enxame, muito alarme, porque a gente pode realmente estar trabalhando ali, e principalmente essas aí, elas têm uma grande chance de ser uma fake news. Mas também existem sites, pessoas especializadas aí em compartilhar mentiras, que colocam lá no rodapé a fonte, que é onde a gente tem lá nas tabelas e nos gráficos, no rodapé sempre vem indicando de onde foi extraída aquelas informações. E aí, de repente, você vê um site seguro e diz: não, aqui foi de tal empresa, uma empresa muito confiável. Aí você vai e compartilha. Gente, mesmo tendo a fonte de algo confiável, você vai verificar ou no site onde foi extraída aquela informação para depois compartilhar. Porque muitas pessoas hoje já estão usando dessa maldade de colocar fonte no rodapé de mensagens falsas para que as pessoas se sintam seguras para poder compartilhar. Outra coisa que a gente precisa estar atento também é que quando você lê uma notícia, que vê uma imagem ou um vídeo e que ele é real, aí você diz: não, isso aconteceu, mas não condiz com o contexto atual. Uma situação que a gente vê muito agora é que algumas notícias verdadeiras, elas são colocadas em tempos diferentes, em contextos diferentes. Agora, por exemplo, no período da pandemia, a gente está tendo algumas imagens circulando de saqueamentos de lojas e supermercados. Aí você vai verificar aquela imagem na internet ou aquele vídeo e descobre que eles são reais, mas não tem nada a ver com o período da pandemia. Foi manifestações do passado que ocorreram às vezes em outro país ou até mesmo no seu país, mas que não condiz com o contexto da notícia. Isso também está circulando com grande facilidade nas redes sociais, pessoas que colocam imagens e vídeos para distorcer a situação em relação a um outro período, a uma outra realidade, mas colocam de vídeos que já realmente as pessoas conseguem encontrar na internet e confundem o leitor. Então, você estudante, nós que temos um conhecimento, que temos um papel como cidadão de fazer essas análises e realmente informar as outras pessoas que acabam sendo manipuladas o tempo todo por emitir informações falsas na internet. Bom, então eu sempre faço essa pergunta, né? Você acredita em tudo que lê? Se você tiver dúvida sobre qualquer título, como esses que eu acabei de citar, que são muito bizarros, ou informações que gerem uma dúvida para você, então na dúvida não compartilhe. Marque o seu carimbo lá dos seus emojis como fake news quando você tiver a comprovação de que é falso. Mostre que você foi até o site e que lá não tem essas mentiras. E que no site, ele inclusive já muitos deles, quando vem disseminando o nome de determinadas empresas que têm credibilidade, colocando como se ela fosse a fonte, ela já desmente, mostrando que aquelas fake news, qual seria realmente o correto. Então, você pega aquelas imagens ou então pega aquelas informações e compartilha com as pessoas que você conhece
mostrando que elas precisam também criar esse hábito de, antes de compartilhar, fazer a verificação dos fatos. Uma imagem que circulou bastante, está circulando durante esse período da pandemia e que ela ganhou notoriedade do período de 2016. A gente vai saber aqui o porquê, que em 2016 que ela ganhou notoriedade, mas que agora também ela está circulando com muita... eu recebi de vários grupos, está com muita frequência, que é a imagem que traz, de um lado, René Descartes, um filósofo francês e matemático também. René Descartes traz essa frase que ficou marcada, não só no período dele como até hoje, que é penso, logo existo. Na dúvida, né, como disse René Descartes, na dúvida eu penso. Quando eu penso, eu existo. Ele coloca a existência humana como uma razão, o pensar. Então, o pensamento nosso, a nossa razão, ela está condicionada, a forma da nossa existência, a isso, ao nosso pensamento, a nossa razão. Já do outro lado, a gente tem a imagem de uma pessoa com o período pós-verdade, com o termo pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Que é o que a gente está vendo muito hoje. As pessoas, a sua crença, o que ela se identifica, mesmo sendo uma mentira, às vezes as mentiras que trazem para a gente uma identificação, elas são muito mais aceitáveis pelas pessoas do que as verdades baseadas em fatos, baseadas em ciência. Então, hoje nós estamos tendo essa dificuldade. Olha aqui a imagem do lado, a gente tem uma fila das mentiras confortáveis. Como eu disse, as pessoas se identificam, têm uma identidade com aquelas crenças, então elas fazem parte, muitas delas, de compartilhar, disseminar essas informações. Já as verdades inconvenientes, elas ficam vazias, são filas vazias hoje. Quando se trata desse termo pós-verdade, por que ele ganhou notoriedade, principalmente no período de 2016? O dicionário de Oxford elegeu como a palavra do ano, no qual ele definia que o termo pós-verdade é a ideia de que um fato concreto tem menos significado ou influência do que os apelos às emoções e às crenças pessoais. E ainda nas palavras do historiador Leandro Carnal, ele definiu pós-verdade também esse termo como a seleção afetiva de identidade, através da qual os indivíduos se identificam com as notícias que melhor se adaptam aos seus conceitos. E aí, com isso, as pessoas preferem ficar nas filas das mentiras confortáveis do que nas verdades inconvenientes diante das crenças de cada um. Então a gente olha que contradição, um período marcado pela ciência, marcada pela razão como condição de existência humana, e hoje a gente tem uma luta de pessoas que têm suas verdades como verdades absolutas, sustentadas em achismos, sustentadas em o que eu acho, o que eu acredito, e a gente vê uma briga grande, principalmente em redes sociais, de discussões por diversos temas baseado nesse termo pós-verdade, disseminando realmente informações sem a comprovação e sem a veracidade baseada na ciência e sim no que eu acho, no que eu acredito, como a gente citou aqui. Então é importante a gente também não só estar atento a essas informações, como também propagar, compartilhar com segurança para as pessoas que a gente confia. A gente tem, só antes de entrar nessa parte do Enem, a gente tem uma confiança muito grande nos grupos que a gente faz parte de redes sociais. A gente faz grupos de família, grupos de trabalho, e às vezes recebe informação dessas pessoas, das quais a gente confia, e de repente quando essas pessoas também são manipuladas por informações que não são reais, a gente acaba compartilhando porque tem a segurança, porque recebeu daquela pessoa da qual você confia, da qual você gosta. Mas a gente precisa justamente apresentar para essas pessoas, quando tiver a certeza de que é uma mentira, para que elas também comecem a ter esse cuidado de fazer sempre análise dos fatos, das informações, antes de compartilhar. Bom, trouxe para vocês também algumas questões do Enem, para que a gente possa estar fazendo a resolução juntos. Espero que vocês não só assistam as aulas, dê pausa durante o período da explicação para tentar fazer em casa junto comigo. Trouxe essa questão aqui do Enem, caiu no Enem 2012, que é leitura de gráficos. Nós temos aí um gráfico de linha, e toda questão do Enem você tem
o enunciado, que traz um contexto sobre a organização dessas informações em tabelas e gráficos, mostrando que a matemática está a serviço do aluno dentro e fora da escola, mostrando a contextualização, a aplicação da matemática no nosso dia a dia. Após o enunciado, você vem o comando. O comando ele traz o que é que dentro desse contexto você precisa encontrar como resposta, o que é que a questão quer que você faça análise, e aí toda a questão precisa estar sempre fazendo isso. Lê o enunciado, marca as palavras-chave que realmente preciso para na hora do comando fazer a minha solução. Eu vou estar marcando aqui com um marca-texto para deixar vocês, para ir acompanhando junto comigo e facilitar nessa interpretação. Vamos aqui. No Enem 2012, tem no enunciado aí, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total das vendas em reais do certo medicamento ao longo de 2011. Então esse gráfico apresenta o quê? Olha aqui eu destacando, apresentar a evolução das vendas de um certo medicamento ao longo de 2011. Então, se você olhar aqui para o gráfico, você tem dois eixos. O eixo horizontal, nesse eixo horizontal nós temos o quê? Os meses que foram pesquisados no ano de 2011. Já no eixo vertical, a gente tem aqui o quê? As vendas. Quanto cada mês vendeu em relação a esse medicamento. Se a gente observar aqui a curva, ela está em cada período oscilando. De janeiro a março houve um crescimento, de março a abril já decresceu as vendas, de abril a junho já houve um crescimento e de junho a agosto decresceu, de agosto a setembro houve um crescimento, de setembro a outubro decresceu, voltou a crescer de outubro a novembro e de novembro a dezembro houve de novo um decréscimo. Então, está oscilando essa curva, ela cresce e decresce durante toda a análise do ano de 2011. Mas o que é que a questão quer? Aí eu venho para o comando. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Olha o que é que a questão quer. Os meses que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011. Então, eu quero que você identifique aí quais foram os meses em que tiveram a maior e a menor venda. Olhando aqui para o gráfico, a gente vê que a maior venda está aqui no topo, refere-se ao mês de junho. O mês de junho foi o mês que teve a maior venda. E a menor venda está aqui, referente ao mês de agosto. A gente não precisou nem identificar o valor exato que cada mês vendeu. Só pelo comportamento da curva você consegue descobrir aí das linhas onde é que está a maior e a menor venda. E com isso, as alternativas que o Enem traz, a gente pode aqui analisar e descobre que a letra E é a alternativa correta. Junho foi o período que teve a maior venda e agosto foi o período que teve a menor venda. Com muita facilidade, gente. Mas você percebe que toda a questão do Enem você tem um enunciado que traz o contexto e posterior você tem um comando que é o que a questão quer que você resolva dentro daquele gráfico ou a tabela, como ela é apresentada. Bom, aqui eu tenho mais uma questão que caiu no Enem de 2005, traz pra gente aí um gráfico de colunas e dentro desse gráfico de colunas a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ler o enunciado, que é o contexto da aplicação daqueles conteúdos que a gente estuda em sala de aula e depois nós vamos para o comando para saber o que é que a questão quer. Bom, as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Então, esse gráfico ele está colocando o que aqui? Olha, nosso gráfico é a distribuição, vou destacar aqui no enunciado, a distribuição das mulheres de acordo com o número de filhos, com a quantidade de filhos que cada uma teve. É isso que o gráfico mostra. Então, vamos ver o nosso eixo vertical, ele refere-se às mulheres. E o eixo aqui que a gente tem horizontal, ele está dando a quantidade de filhos que cada uma dessas mulheres tiveram. Vamos ver quantas mulheres não tiveram nenhum filho. Quantas mulheres não tiveram nenhum filho. É só associar o eixo horizontal com o eixo vertical. A gente tem aí que 8 mulheres não tiveram nenhum filho. Quantas mulheres tiveram exatamente um filho? Quantas mulheres tiveram exatamente um filho? Como está entre 8 e 6, está exatamente no meio, nós temos 7 mulheres que tiveram exatamente um filho. Quantas tiveram 2 filhos? Bom, analisando aí, a gente vê que o eixo horizontal, 2 filhos, temos respectivamente aí no eixo vertical 6 mulheres. E para 3 filhos,
nós temos 2 mulheres. Com isso, o que é que a questão quer no comando? Vamos para o comando. Ó. A probabilidade, olha o que a questão quer, a probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é. Então, se ele quer a probabilidade, a gente precisa saber o total de casos, que é o conjunto universo, que é o que a gente chama de casos possíveis na probabilidade. Como eu estou premiando em relação aos filhos dessas ex-alunas, eu tenho que saber quantos filhos estavam presentes no sorteio. E desses filhos, eu preciso saber os casos favoráveis. Quantos eram filhos únicos? Então, a gente precisa calcular aqui os casos favoráveis e os casos possíveis na probabilidade. Quando se trata dos casos favoráveis, é o número de filhos únicos que nós temos no problema, que é o que a questão quer que a gente calcule a probabilidade. Quando se trata dos casos possíveis, é o total de filhos dessas ex-alunas. Vamos, então, descobrir aqui quantos filhos únicos nós temos no problema. Ó. 7. Nós temos quantas mães tiveram apenas um filho? 7 mães. Então, são 7 filhos únicos. Para cada uma dessas mães tem um filho. Então, temos 7 filhos únicos nesse problema, nessa análise. Agora, quantos filhos essas 23 ex-alunas tiveram? A gente vai fazer aqui o cálculo. Se 8 delas não tiveram nenhum filho, dá 0. 7 mães tiveram exatamente um filho. Então, 7 vezes 1. 6 mães tiveram exatamente 2 filhos, então 6 vezes 2. E 2 dessas mães, dessas ex-alunas, tiveram exatamente 3 filhos, então 2 vezes 3. Resolvendo aqui as multiplicações, 7 vezes 1, 7, 6 vezes 2, 12, 12 e 2 vezes 3, 6. Contabilizando 25 filhos dessas 23 ex-alunas. Então, o total de filhos dá 25 e o total de filhos únicos que nós temos no problema dá 7. Logo, a probabilidade é 7 sobre 25. Bom, gente, além dessas questões, vocês podem também estar visitando o site do governo do estado, que tem muitas videoaulas sobre diversos assuntos, e vocês podem estar aprofundando o conhecimento de vocês e mandando também as dúvidas pelas mensagens, das redes sociais do professor, e a gente vai estar se comunicando e fortalecendo esse vínculo. Eu estou mandando também outro material com outras questões que vocês podem estar resolvendo em casa e que vai ser encaminhado depois à folha de respostas e a gente vai estar se mantendo esse contato durante a semana. Boa aula, bons estudos para todos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês.